Fala pessoal, tudo bem? Professor Cassiano Leonel aqui. Estamos dando continuidade à auditoria governamental. Já passamos pelo tópico, pelos conceitos iniciais, né? Esse tópico de conceitos iniciais. Agora a gente vai começar a dar mais substancialidade à matéria. A gente vai deixar a matéria mais substancial. O que a gente vai falar agora? Controle interno. Demos uma pincelada em controle interno no tópico anterior. Agora a gente vai entrar no detalhe de controle interno. Eu não te disse que seria assim? Na primeira aula, lá no primeiro tópico, a gente falaria de uma maneira um pouco despretensiosa sobre alguns tópicos, depois a gente entraria no detalhe. Estou cumprindo minha promessa aqui. E continuarei cumprindo aí nos próximos tópicos, mas a gente vai falar agora especificamente sobre controle interno. Importantíssimo o entendimento do controle interno, a aplicabilidade do controle interno, para que a gente chegue lá na hora da prova e acerte. Né? Simples assim. Vamos lá. Vamos falar sobre controle interno, então. O que é? O controle interno é um processo planejado, implementado e mantido pelos responsáveis da governança, administração e outros funcionários para fornecer segurança razoável quanto à realização dos objetivos do ente público no que se refere à confiabilidade dos relatórios financeiros, efetividade e eficiência das operações e conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis. Uma afirmativa grande, que pode meter um pouco de medo, mas não. Vamos interpretar cada passo aí. Primeiro, controle interno é um processo planejado, implementado e mantido pelos responsáveis da governança, administração e outros funcionários. Vamos lá. O que é governança? Governança é o topo da pirâmide em uma empresa. São os chefões lá, são os manda-chuva. Administração são aquelas pessoas que administram a entidade, mas que não são os manda-chuva. E os outros funcionários, só eu. É peãozada, é a gente do chão, é a gente que executa o negócio. Então, nós temos uma hierarquia aí dentro da empresa. Outros funcionários, peãozão, né, e eu estou lá. Administração, pessoal que, né, faz a gerência da administração dessa entidade, e a governança, que é o topo da pirâmide, é quem manda. Vou dar um exemplo para você, e aí voltando aqui para essa afirmativa, né? Ó, é um processo planejado, implementado e mantido pelos responsáveis e tudo mais. Como assim? O que é esse processo planejado, implementado e mantido? Meu primeiro emprego com carteira registrada foi no McDonald's. Não vai cair isso na prova, né? Mas eu estou te contando só para contextualizar e você visualizar o que é um controle interno. Então, foi lá no McDonald's com meus longínquos 16 anos. Quando eu entrei no Mac, uma das primeiras coisas que fizeram comigo foi entregarem um livrinho azul, pequenininho assim, um livrinho azul. Dentro desse livrinho azul tinha tudo que você possa imaginar, desde quantidade em gramas de cebola que você coloca no Big Mac, até a forma de passar o esfregão, que é em formato de 8, passar o esfregão no chão para limpar e tudo mais. Tudo. Todas as regras que você pode imaginar estavam ali. Você tinha que decorar aquele livrinho. Isso na minha época, né, gente? Há muitos anos atrás. 2 décadas atrás. Então você tinha que ter aquele livrinho na cabeça. E aí, no auge da minha inocência e ignorância, eu ficava pé da vida com aquele livrinho. Eu falei, gente do céu, mas pra que eu tenho que decorar isso? E todo dia alguém me pergunta alguma coisa, mas que, nossa, não sei o quê. Hoje em dia, um pouquinho mais maduro, né? E a idade vai fazendo a gente menos cri-cri, menos bobinho, dá para entender o porquê daquele livrinho azul. Você imagina, assim, pensa comigo, quantos McDonald's existem no mundo? Ou no próprio Brasil. Você vai comer um Big Mac em São Paulo, o Big Mac tem que ser igual lá na Bahia, que tem que ser igual ao Rio Grande do Sul, que tem que ser igual no Amazonas, tem que ser igual em Rondônia. Tem que ser igual, porque se cada um fizesse o Big Mac como desce na telha, alguém ia falar, eu não gosto de alface, não vou colocar alface no Big Mac, não. Aí outra, eu não gosto de carne, não vou pôr carne. Aí outra pessoa, lá não sei aonde, eu não gosto de queijo, não vou pôr queijo. Ué, o Big Mac ia ser diferente em cada local. Para garantir que
os seus objetivos serão alcançados, o que o McDonald's fez? Criou um controle interno. Ele definiu procedimentos, processos, rotinas, para garantir que qualquer que seja o funcionário, em qualquer loja do McDonald's, em qualquer canto do Brasil, o Big Mac tenha o mesmo tamanho, sabor, as mesmas quantidades. Para isso existe um controle interno, né? Só eu contei essa historinha só para você entender o porquê da importância do controle interno. É por isso que é importante o controle interno, porque você planeja processos, rotinas, procedimentos para garantir que os seus objetivos serão alcançados. E todo mundo tem que entrar nesse barco, desde o topo da pirâmide até a peãozada, nós aqui no chão de fábrica. Porque quando eu trabalhava lá, puxando o gancho lá do McDonald's, quando um gerente precisava entrar ali na mesa de condimentação, trabalhar na cozinha, quando a loja ficava muito cheia, ele também tinha que seguir lá a quantidade de alface certinho, de cebola, uma fatia de queijo no Big Mac, 2 de picles, o pão tem que ficar tostando não sei quantos segundos. Todo mundo tem que cumprir para que os objetivos da entidade sejam alcançados. Né? Isso trazendo no McDonald's para o setor público. Também o setor público, imagina o tamanhão desse Brasilzão enorme aí. O setor público ele tem que definir procedimentos, processos, rotinas para garantir que os seus objetivos serão alcançados. E quais objetivos, né? Aqui, ó, relacionados com a confiabilidade dos relatórios financeiros, antepenúltima linha aí, efetividade e eficiência das suas operações e conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis. Tá ok? Espero que tenha ficado claro aí esse conceito de controle interno e a sua importância. Mas não é só isso, vamos dar seguimento aí. A auditoria interna é diferente de controle interno. Olha aqui para mim, rapidinho. Eu nem leio o resto do slide. A auditoria interna é diferente de controle interno. Professor, eu nem sei que é auditoria interna. Já estou cantando a bola para você agora. No tópico anterior, nós falamos o que é auditoria. Agora, nós estamos falando sobre controle interno. Vai chegar um momento, um pouquinho mais para frente, que a gente vai falar sobre auditoria interna. Só para você visualizar, vou usar o exemplo de uma empresa de bens de consumo que eu trabalhei também, né, antes de ser servidor, que é na Procter & Gamble. Trabalhei lá por alguns anos, né? E a Procter & Gamble, ela era submetida constantemente a auditorias, né? Então, o pessoal verificava se estava tudo certo. Se o sabão em pó tinha a quantidade de corante correta, de perfume, se estava embaladinho, se o pallet estava enquadrado corretamente. Auditorias constantes ao longo do tempo. Só que aí, essa auditoria, que a gente ainda vai detalhar mais para frente, confia em mim, a auditoria ela pode se dar de duas formas. Uma auditoria externa, alguém que vem de fora, externa, né, de fora da entidade, ou auditoria interna, que é uma equipe ou uma pessoa que está dentro da empresa, que faz parte do organograma da empresa. Então, nesse ponto, a gente tem que saber que existem dois tipos de auditoria. A auditoria externa, que é alguém que vem de fora, e isso acontecia, né, com alguma frequência na Procter, de ano em ano, de 2 em 2 anos. E a auditoria interna, que acontecia com mais frequência, porque o funcionário ou a equipe já estava lá dentro da fábrica. Então, a auditoria pode se dar de duas formas, internamente ou externamente. O que eu estou falando, e a gente vai detalhar isso mais para frente, não se preocupe. O que eu estou te falando agora é que o controle interno é diferente da auditoria interna que a gente ainda vai estudar. Vamos voltar lá para o slide. Olha só. A auditoria interna é diferente de controle interno. Enquanto a auditoria é uma atividade, o controle é um processo. Ou seja, a auditoria é uma atividade a ser realizada e o controle são ações que uma empresa aplica para garantir a consecução de suas metas e objetivos. Então, controle interno são procedimentos, processos, é algo inanimado.
É um processo, não é ninguém, é um processo, é uma rotina. Ó, Cassiano, quando você for fazer Big Mac, tem que colocar não sei quanto de alface, cebola, uma fatia de queijo, 2 de pix, 2 carnes, não sei o que. Procedimento, processo, isso é controle. A auditoria interna é uma atividade que alguém exerce. A auditoria interna, ela é a auditoria do controle interno. Porque pensa aqui comigo, de nada adianta ter um livrinho azul do McDonald's falando tudo que você possa imaginar. Quanto de alface tem que pôr, de cebola e tal. De nada adianta ter aquele livrinho se ninguém verificar se esse livrinho é cumprido. Então, deve haver, né, deve existir uma verificação do cumprimento desse controle interno. Será que esses procedimentos que foram definidos estão sendo cumpridos corretamente? Para isso, a auditoria interna existe. Dentre outras coisas que a gente vai debater ainda, a auditoria interna, que é uma atividade que alguém executa, vai verificar se aqueles procedimentos, se aqueles processos, aquelas rotinas do controle interno estão sendo cumpridas. Beleza? Então, cuidado aí. Cuidado, mas falaremos melhor sobre a auditoria interna no momento certo, não se preocupe. Seguindo, a responsabilidade não é restrita à administração, ela é de todos. Então, o controle interno, esses procedimentos aí, isso daí não é responsabilidade da administração, não. Todo mundo é responsável pelo controle interno. Porque, imagine, só a administração cumpre os procedimentos e os processos. O resto do pessoal não. Não ia fazer muito sentido, né? Porque os procedimentos, processos são basicamente planejados e implementados para garantir que todos os objetivos de uma entidade sejam alcançados. Então, de nada adianta você ter só a administração cumprindo o controle interno, os processos e procedimentos, e o resto do pessoal não, né? Então, responsabilidade de todo mundo. Outra, há uma relação diretamente proporcional entre a eficácia de um controle interno e a participação e priorização dela por parte da alta administração. O que é isso? Deixa eu te dar um exemplo aqui, usando o McDonald's novamente. De meia e meia hora, a gente tinha que sanitizar as mãos. Era passar álcool em gel nas mãos. E de hora em hora tinha que lavar as mãos com um sabonete específico lá e sanitizar as mãos, passar álcool em gel. Se a administração, a alta administração, não cumprisse com aquilo, o que poderia gerar no funcionário? Né? Ele ia olhar, deu meia hora lá que tinha que sanitizar as mãos, aí alguém falava, e era real, sim, é real. Alguém falava, pessoal, sanitizar as mãos. Aí é todo mundo lá sanitizar. Se você estivesse perto do gerente, o gerente pegar e falar, deixa pra lá, depois eu limpo a mão. Aquilo ia gerar um desconforto no funcionário. Ele falou, por que eu vou seguir se o gerentão deveria dar o exemplo? Se ele não for limpar a mão, também não vou, não. Aí daqui a pouco passa outro gerente e na hora de lavar as mãos, fala assim, gente, relaxa, relaxa. Uma chatice, lavar a mão, não sei o quê. Concorda comigo que ia gerar uma desmotivação? Agora, se a alta administração, se a administração cumpre com o controle interno, deu lá meia hora de sanitizar a mão, vai lá o gerente sanitiza a mão e fala, gente, vamos lá, sanitiza a mão aí. Então, opa, se o manda-chuva, se o gerentão tá fazendo, quem sou eu para não fazer? Dá aquela motivada. É algo meio subjetivo assim, mas que tem total relação com o controle interno. Há uma relação diretamente proporcional entre a eficácia de um controle interno e a participação e priorização dela por parte da alta administração. Beleza? E aí, dando continuidade, quanto mais importância é dada ao controle interno, maiores as chances de ele apresentar bons resultados. Né? Quanto mais importância o controle interno tem, o cumprimento dos procedimentos, dos processos, maiores as chances de dar tudo certo, de os objetivos serem alcançados, tá? Outro item, o objetivo é assegurar a realização dos objetivos do ente público. O controle interno, trazendo aqui para a auditoria governamental, o controle interno objetiva assegurar a realização dos objetivos, né, do ente público. Implantar um controle interno é trabalhoso, porém pode resultar em benefícios sem par ao ente no atingimento de seus objetivos e metas.
definir procedimentos, processos, rotinas, dá um trabalho. Você tem que entender aquele processo e definir rotinas, né? Porque, imagine, independentemente do servidor que for atuar naquela entidade, naquele ente público, os processos, os procedimentos serão cumpridos. Dá trabalho entrar nesse detalhe e deixar tudo normatizadinho, mas os benefícios gerados são elevados, né? Então pode haver essa compensação aí, falaremos disso daqui a pouquinho, dessa compensação. Ó, outro, atua por meio de controles, procedimentos, rotinas e métodos. Então, o controle interno nada mais é que definir controles, procedimentos. Olha, quando o remédio chegar lá no hospital, o que fazer com esse remédio? Quem recebe? Quem registra? Onde armazena? Independentemente se for a Maria, o João, o Joaquim, a Francisca, independentemente do servidor, o procedimento deve ser cumprido. Tá? Então, o controle interno atua aí por controles, procedimentos, rotinas e métodos, verifica as operações, os aspectos contábeis e normativos da empresa. Não se restringe a uma área ou aspectos. Então, operações, aspectos contábeis e normativos é um mundo de coisas. O controle interno não existe para uma área só. Você pode ter um controle interno para o Ministério da Saúde, para o Ministério da Educação, verificar a compra dos remédios, o recebimento dos remédios, a pesquisa de preços dos remédios. Controle interno abrange muitas áreas e aspectos, tá? E a existência de um sistema de controle interno apropriado que reduz ao mínimo a probabilidade de ocorrência de riscos. Vamos lá, vamos debater esse negócio aqui. Vamos debater esse negócio aqui, nós dois juntos. Quando você tem um controle interno robusto, que existe e que é robusto, você reduz ao mínimo a probabilidade de ocorrências de coisas inadequadas, riscos. Então, por que o McDonald's era tão quadradinho em relação àquele livrinho azul? Porque o controle interno, bem definido, procedimentos, processos, rotinas, controles, bem definido, você garante que, independentemente do servidor, do funcionário, do estado de espírito, se a pessoa está feliz ou se ela está triste, se está chovendo ou se está sol, se a pessoa está... Né, independentemente de qualquer coisa, a existência de um controle interno apropriado reduz ao mínimo a probabilidade da pessoa fazer as coisas ao Deus dará. Independentemente de qualquer coisa, os processos serão cumpridos, os procedimentos serão cumpridos. Por isso a importância do controle interno. Beleza? Seguindo, vamos lá. Qual que é o objetivo do auditor aí? É comunicar, o auditor, esse profissional que verifica, né, o cumprimento das coisas, que a gente debateu no primeiro tópico, no tópico anterior, né? É comunicar apropriadamente, por escrito e tempestivamente, aos responsáveis pela governança e a administração, as deficiências de controle interno que o auditor identificou durante a auditoria e que, no seu julgamento profissional, são de importância suficiente para merecer a atenção deles. Então, estávamos falando até agora o que é um controle interno, né? Para que existe um controle interno e o que é importância e tudo mais. Agora nós inserimos nesse contexto do controle interno o auditor, que nada mais justo, nada mais apropriado que a gente insira auditoria governamental, auditoria governamental, nesse conceito de controle interno. Então, qual é o papel do auditor nessa questão do controle interno? O auditor ele tem o dever de comunicar apropriadamente por escrito e tempestivamente no tempo certo, né? Não adianta ficar segurando a informação durante 10 anos, 100 anos. Não. Já constatou alguma coisa, já comunica alguma deficiência, né, no controle interno, já comunica por escrito e tempestivamente aos responsáveis pela governança, o topo da pirâmide, e à administração, as deficiências do controle interno. Porque o auditor ele quer, em suma, saber se está tudo certinho. O auditor quer saber se aquilo que está sendo feito como deveria ter sido.
comparando o real com o teórico. Se o auditor já identificar deficiências no controle interno, que ele identificou ao longo dos seus trabalhos, ele comunica apropriadamente, né, por escrito e tempestivamente, a governança e a administração. Esse é o papel do auditor frente ao controle interno. O que algumas bancas gostam de fazer é falar para a gente que o controle interno é de responsabilidade do auditor, o que está errado. O auditor, ele não é responsável pelo controle interno. Quem é responsável pelo controle interno é a governança, é a administração, são os funcionários da empresa. O auditor, que está fora desse contexto, ele não é responsável pelo controle interno, ele audita o controle interno, ele verifica se existem deficiências, e se existirem, ele comunica apropriadamente aí a administração, a governança, por escrito e tempestivamente. Beleza? Componentes. Componentes do controle interno aí, já seguindo para o fim da teoria. Ambiente de controle e custo-benefício. Então, para que um controle interno seja posto em prática, algumas análises devem ser feitas. Será que vale a pena pôr em prática o controle interno? Porque, controle interno são definições de controles, procedimentos, processos e rotinas. Isso demanda tempo, esforços, pessoal capacitado. Será que os benefícios gerados para o controle interno compensam os custos que são elevados para colocar em prática esse controle interno? É uma análise que a empresa tem que fazer, que a entidade tem que fazer. Vamos dar um exemplo aqui. Imagine que eu tenho um carrinho que venda cachorro-quente na saída da estação. Sou eu mesmo que compro os ingredientes, eu que faço, eu que vendo, eu que recebo dinheiro, eu que deposito no banco, tudo sou eu. Será que seria necessário que eu contratasse uma empresa ou gastasse recursos e tempo definindo procedimentos e processos e rotinas para algo que eu mesmo faço? Não vale muito a pena, né? Porque eu ia gastar recursos, tempo, esforço para fazer um controle interno que não interessa mais a ninguém. A empresa é minha, o carrinho de cachorro-quente é meu mesmo. Então, essa análise de custo-benefício tem que ser levada em consideração. Essa análise tem que ser levada em consideração, tá? E ambiente de controle. Esse fato, por exemplo, o exemplo do carrinho de cachorro-quente aí, é algo que demanda um ambiente de controle? Eu sou mais interessado, eu que compro os ingredientes, eu que faço o lanche, eu que vendo, eu que recebo, eu que deposito, tudo eu. Será que eu preciso de um ambiente de controle? Porque ambiente de controle, ele se adequa melhor àqueles ambientes que existem muitas pessoas, muitos interessados e muitos atores envolvidos. Um carrinho que é meu, que eu faço, que eu compro, que eu vendo, precisa de um ambiente de controle, sendo que sou eu que faço tudo? É algo a ser levado em consideração. Para colocar em prática um controle interno, essa análise tem que ser feita. Beleza? Depois, o processo de avaliação de risco da entidade. Também deve-se avaliar aí esse risco da entidade. A entidade ela está exposta a muitos riscos. Por exemplo, uma empresa que concede descontos, só para a gente visualizar, tá? Uma empresa que concede descontos no balcão. Sei lá, chega uma pessoa e fala, olha, estou aqui com umas dívidas, quero quitar. E essa empresa, ela negocia esses valores, dá descontos e tudo mais. Envolve grana. Quem vai fornecer esses descontos não vai ser o dono da empresa, vai ser a equipe dele. Opa, talvez seja necessário, isso, eu estou falando talvez, porque é a empresa que vai ter que fazer essa análise, né? Mas talvez seja necessária essa avaliação de risco da entidade. É uma entidade que está exposta a riscos elevados. A empresa vai ter que definir procedimentos, processos, rotinas para garantir que os descontos sejam dados, sejam concedidos da melhor maneira possível, que o funcionário não pegue o desconto para ele, ou que aconteça algum outro tipo de problema.
essa avaliação aí de riscos da entidade. Beleza? Outro componente aí. O sistema de informação, inclusive os processos relacionados de negócio, relevantes para os relatórios financeiros e a comunicação. O que é isso? O que é esse outro componente aí? Ambientes que estão controlados por sistemas de informação, inclusive esses processos relacionados de negócios relevantes, tal, para gerar relatórios, empresas que contam com esses sistemas, elas estão submetidas a menores riscos. Por quê? Você elimina a falha humana. Uma empresa que tem processos automatizados, ela tende a ter resultados mais padronizados. Por quê? Não tem o risco da falha humana, do dia a pessoa tá meio down, ou não prestou atenção, né? Foi meio. Não tinha muita perícia na hora de fazer alguma coisa. Então, é um componente a ser levado em consideração. Os sistemas de informação que gera aí relatórios, comunicações, isso é um ponto a ser levado em consideração. Uma empresa basicamente manual, ela está submetida a maiores riscos. E se está submetida a maiores riscos, o controle interno tem que ficar em cima ali. Beleza? Outro componente, as atividades de controle. Quais são as atividades de controle que estão envolvidas nesse negócio? Então, o exemplo lá do cachorro-quente, possíveis atividades de controle. Tempo de cozimento da salsicha, de condimento, uma colher de vinagrete, uma colher de purê. Existem atividades de controle. Essas atividades de controle são mensuráveis, porque o controle interno ele vai definir procedimentos, processos e rotinas. Então, se eu decidisse colocar um controle interno, implementar um controle interno lá no meu carrinho de cachorro-quente, eu deveria listar as atividades de controle. Ó, a salsicha deve ser cozida em 10 minutos. É uma colher de purê, é uma colher de vinagrete, é 10 gramas de ketchup. Definição de atividades de controle. É algo a ser levado em consideração, porque o controle interno tem que definir processos, procedimentos para que essas atividades sejam colocadas em prática. E monitoramento de controles. Também não adianta, já falamos disso, né? Não adianta você ter um controle interno e não monitorar a sua ocorrência. Então, lá no McDonald's, usando como exemplo de novo, a gente tinha um livrinho azul com todas as regras. Semanalmente você tinha uma LV, se eu não me engano, que era a lista de verificação. Que aí o gerente ou o treinador ia lá e via você fazendo o Big Mac. Aí ele verifica se você colocou o tanto de alface, o tanto de cebola corretamente, e o queijo, e se você passou o esfregão correto, se você atendeu o cliente no caixa corretamente. Monitoramento de controles. De nada adianta existir o controle interno e o controle interno ficar lá, Deus dará. Alguém tem que monitorar a ocorrência dele. Beleza? Vamos lá. Vamos seguindo aí. Deficiência versus inexistência. O que é isso? São duas definições distintas. Vamos entender deficiência primeiro. Deficiência é quando o controle interno, ou seja, processos, procedimentos, rotinas, tudo isso existe, o controle interno existe, mas ele não funciona. O controle interno existe, mas ele não é efetivo. O que é diferente de inexistência? Inexistência é quando o controle interno não foi implementado. São duas coisas distintas. Uma empresa pode ter um controle interno existente, já foi implementado, mas que não gera resultado nenhum, não é efetivo. E temos uma outra empresa que nem controle interno tem. Quem dirá ser efetivo? Por exemplo, no McDonald's, a época que eu trabalhava lá, né, na época, o controle interno existia e era eficiente. Pode ser que exista hoje uma empresa ABC que ela tenha um controle interno. Os processos, os procedimentos, rotinas, está tudo definidinho.
mas o pessoal não está nem aí para o controle interno. Cada um faz do jeito que quer. O controle interno é existente, mas deficiente. E pode ser que tenha empresa XYZ que nem controle interno tem, nem se deu o trabalho de definir procedimentos, processos. Então, o controle interno não é deficiente, ele é inexistente nesse caso. Beleza? Essa é a distinção entre deficiência e inexistência. Veremos isso na prática, não se preocupe, ao longo do curso. Tipos de controles aí internos. Um controle interno operacional, ações com vistas a atingir objetivos. Então, o objetivo de vender Big Macs padronizados, tem lá o controle interno do McDonald's. Controle interno contábil, que são processos, procedimentos, rotinas para garantir a veracidade da contabilidade, dos registros de uma entidade. E também o controle interno normativo, observância da legislação vigente. A legislação vigente. Então, outro exemplo. Uma legislação aí, só para a gente visualizar, né? Lá na Procter, tinha a quantidade de corante a ser despejado na batedeira, uma batedeira gigantesca que fazia o sabão. Tinha uma legislação falando, olha, são 10 quilos de corante. Você pode, a empresa na época, poderia definir controles internos para garantir que a legislação que definia a quantidade de corante está sendo cumprida, observada ou não. Beleza? Então, esses são os tipos de controles internos aí. Seguindo, já para finalizar, adendos ao Sistema de Controle Interno Governamental, SCI aí, Sistema de Controle Interno Governamental, porque durante toda essa aula aqui eu estava falando para você o que é controle interno, a sua importância, alguns detalhes, a atuação do auditor no controle interno. Agora falaremos especificamente sobre o Sistema de Controle Interno Governamental. Ele deve contar com livre acesso, porque o controle interno ele não pode ser restringido. Por exemplo, sei lá, algum órgão público no estado de São Paulo falou, olha, não quero implementar controle interno, não vou dar acesso a ninguém, esse local aqui é meu. Não tem nada disso. O setor público é uma coisa pública. Deve ter livre acesso, porque as informações geradas pelo setor público são públicas, né? As informações são públicas. Planejamento dos trabalhos, então também não é o Deus dará, o controle interno do setor público, né? O sistema de controle interno governamental é planejado. Você tem um planejamento que demonstra o que será feito, quando será feito, como será feito. Falaremos de planejamento mais para frente. Avaliações contínuas. Também não adianta submeter o setor público a verificações de 100 em 100 anos. São avaliações contínuas. Supervisão. Alguém tem que supervisionar, né? O setor público gigantesco, alguém tem que supervisionar. Obtenção de evidências, falaremos disso mais para frente, não se preocupa. Só que o auditor procura evidências. Ele não quer saber de achismos, sentimentos. Busca por evidências. E tratamento de impropriedades e irregularidades. O que fazer quando encontrar uma impropriedade ou uma irregularidade? Falaremos disso no momento certo, não se preocupe. Tá bom? Agora, partiremos para as questões. Mas, assim como fizemos no tópico anterior, vamos dar uma separada aí entre teoria e questões, né? Dá uma respirada agora. Sei que tanto o tópico anterior quanto esse foram tópicos bastante densos, é normal, ou pelo menos assim, eu não gostaria de dividi-los e deixar as informações soltas. Então, dá uma respirada, dá uma olhadinha nas suas anotações, se precisar, assiste de novo, para depois a gente responder as questões, a gente vai responder juntinhos, não se preocupe, e a gente já se encontra daqui a pouquinho. Até já. Olá, você acaba de assistir a uma aula, ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no Vencendo Concursos, para o curso Gabaritando Auxiliar Técnico de Controle Externo Suporte Administrativo. E se você assistiu a aula até agora,
fica comigo mais um pouco, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós do Vencendo Concursos montamos o curso online preparatório completo para você ser aprovado no concurso do Tribunal de Contas do município de São Paulo. E eu quero aproveitar esse vídeo para informar para você quais são as vantagens do nosso curso preparatório. Então acompanhe aí comigo, ó, e visualiza as informações relacionadas. Vamos ver. Bom, primeiro, vantagens do curso preparatório. Acesso imediato. Então, no momento que você adquirir o curso preparatório, você vai receber no seu e-mail os dados de acesso e já vai começar a navegar com a gente imediatamente. Você recebe login e senha para navegar na plataforma, ok? Além disso, você também terá acesso ilimitado. Significa dizer que poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser, não tem limitação de visualizações. Você vai ter no curso também teoria e questões comentadas. Centenas de questões comentadas à sua disposição para que realmente você consiga entender como que o tema cai em prova de concurso, tá? Então, língua portuguesa, raciocínio lógico, as matérias de conhecimentos específicos, tudo realmente que você precisa para ser aprovado nesse concurso. Você também terá material em PDF para complementar os seus estudos. E nós estamos com valor super especial de lançamento. Eu não sei até quando a gente vai conseguir segurar esse valor. Olha só, gente, valor de lançamento de R$ 497 por apenas R$ 297 ou 12 vezes de R$ 29,65. Vamos ser bem sinceros, né? Você não compra nenhuma pizza com esse valor. Então você pode adquirir o curso preparatório e, obviamente, se preparar de maneira eficiente para esse concurso. Lembrando que a prova é dia 5 de fevereiro de 2023. Além disso, além das vantagens do curso do valor de lançamento, você fazendo o curso agora, você vai ganhar 3 grandes bônus. Olha só, dá uma olhada nesses bônus. Eles são sensacionais. Primeiro, caderno de questões. Caderno de questões são separadas por matérias e por temas. São milhares e milhares e milhares de questões gabaritadas para você treinar. Ou seja, além das questões comentadas pelos professores em vídeo, você também terá questões gabaritadas para treinar, treinar e treinar, porque a gente assim tem certeza absoluta que você vai conseguir a sua aprovação. Redações, olha só, esse concurso exige do candidato redação. Você vai ter direito a 2 redações corrigidas. Uma vai acontecer em final de dezembro e outra no final de janeiro, ok? E você vai ter direito também a um simulado. Bacana, né? Esse simulado é justamente para quê? Para verificar como que está o seu rendimento, fazer um processo de avaliação de desempenho. Beleza? Como que você vai fazer para adquirir o curso preparatório? Olha só, abaixo do vídeo, na barra de descrição, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá você vai encontrar todas as informações necessárias. Vai ter um botãozinho lá amarelo no meio, você vai clicar e vai fazer a sua matrícula no curso preparatório, tudo bem? Caso você tenha alguma dúvida, é só chamar a gente na central de atendimento. Lá na página do curso tem um chat online. Fica 24 horas aí ao vivo, alguém para te atender, para sanar suas dúvidas. Então é só você chamar lá que um dos nossos consultores vai te atender e vai sanar todas as suas dúvidas, tá bom? Ou você pode também chamar na central de atendimento WhatsApp 11 94783 8693 ou 97465 6052. Tá certo? Beleza? Então chama a gente, fazemos aí todo o atendimento necessário, vamos sanar suas dúvidas para que você inicie os seus estudos o quanto antes. Se você gostou muito dessa aula que você assistiu, então, meu amigo, não perca tempo. Venha estudar aqui no Vencendo Concursos, porque aqui você vence, tá bom? Então clica no link abaixo, já faz a sua matrícula e inicie os seus estudos. Um grande abraço, a gente se vê dentro da plataforma, hein? Clica agora, vai lá!